Bom, vamos lá. Agora vocês vão conhecer um conceito de módulo de um número de complexo. Vocês devem lembrar a definição de módulo nos números reais, né? Então, módulo é a distância até a origem. Então, se eu tiver uma reta real aqui representada, a gente tem a origem, que no caso aqui é o zero. Nos números complexos, a origem vai ser o 0, 0, né? Esse ponto aqui, mas aqui nos reais é o zero. Se eu tiver o menos 4 e o 4, esses dois números têm módulos iguais, porque eles estão a uma mesma distância de zero. Então, a gente diz que o módulo de 4 é 4, que o módulo de menos 4 é 4, porque é a distância do zero até a origem em distância, né? Então, o valor fica sendo positivo. Lembrem sempre, gente, o módulo não é trocar o sinal, tirar o sinal. Módulo tem como conceito a distância até a origem. Isso vai ajudar vocês aqui a entender o que é o módulo de um número complexo. Então, chama-se de módulo ou valor absoluto de um número complexo z igual a mais bi, a distância do afixo de z até a origem. Lembrar, né, que afixo é o ponto que representa ele aqui no plano cartesiano, no plano Argand-de-Gauss. Então, aqui apareceu o z, a mais b, o z está aqui, essa distância vai ser o módulo de z, a distância do z até a origem. A notação que a gente utiliza é módulo de z, né? Como se fosse o módulo mesmo, o mesmo símbolo que a gente usa nos números reais. Então, esse pedaço aqui vai ser o módulo de z. Como que a gente pode fazer para calcular o módulo de z? Não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um triângulo retângulo aqui que tem como catetos A e B e a hipotenusa o módulo de z. Então, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o módulo de z ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado, que são os catetos. Portanto, a gente diz que o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, só conhecendo a parte real e a parte imaginária, a gente consegue determinar qual que é o módulo do z. Bom, não importa se esse número está no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante, né? Então, eu pus aqui um exemplo de um z que esteja no terceiro quadrante. Do mesmo jeito, o módulo de z vai ser a distância até a origem, vai formar um triângulo retângulo aqui, que tem como dimensões os catetos A e B, e a hipotenusa valendo o módulo de z. Então, dá o mesmo jeito. Para qualquer lado que esteja aqui, a gente vai ter a mesma relação, tá bom? Não tem outro jeito de falar sobre os exercícios, né? Falar sobre o conceito sem resolver os exercícios. Então, separei mais alguns exercícios e também vou resolver no papel, tá bom? E aí, o próximo vídeo eu falo para vocês sobre a forma trigonométrica do número complexo. Mas, por enquanto, antes, né, de vocês conhecerem os números complexos, vocês podem resolver a lista de exercícios que eu vou deixar para vocês no Moodle. Eu vou deixar a lista de exercícios com enunciado e também a resolução inteira dela, tá bom? Aí vocês vão estudando no ritmo de vocês e qualquer coisa vocês podem me procurar para tirar dúvidas. Podem mandar mensagem, e-mail, WhatsApp, aí vocês veem um modo mais fácil, tá bom? Até mais, gente. Bom trabalho! Esse exercício pede que a gente calcule o módulo de alguns números. Vamos lembrar que para calcular o módulo, eu preciso que o número complexo esteja escrito na forma A mais BI, né? Que o módulo é a distância desse número até a origem. Então, que a gente vai usar aqui o triângulo retângulo que é formado. Como cateto, ele tem a medida de A e de B. Então, portanto, o módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer nesse primeiro item é descobrir, né, quem é o A e quem é o B. Então, o A vale 4 e o B vale 2. Então, portanto, o módulo de Z vai ser o módulo de raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que vai ser a raiz quadrada de 16 mais 4, raiz quadrada de 20. Dá para simplificar, enxergar o 20 como sendo 4 vezes 5. Então, 2 raiz de 5. Portanto, o módulo de Z, a distância do 4 mais 2i até a origem vai ser de 2 raiz de 5, certo? No item B, a gente não tem o número escrito da forma algébrica, a gente primeiro precisa calcular essa multiplicação
para reescrever, né, o número até encontrar a forma algébrica. Então, aqui eu tenho 5i mais 12i ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que 5i. I ao quadrado vale menos 1. Então, 5i menos 12. Então, aqui, a parte real de z, que é igual a é o menos 12. E a parte imaginária de z, que é igual a b, é o 5. Portanto, o módulo de z vai ser raiz quadrada de menos 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Raiz quadrada de já ia pondo a resposta direto. 144 mais 25, que é igual a raiz quadrada de 169, que é 13. Portanto, a distância do z até a origem é 13. Beleza? Agora aqui, 1 menos i elevado à quarta. A gente ainda não tem a parte real e a parte imaginária de forma explícita, então vamos calcular. Isso é a mesma coisa que 1 menos i ao quadrado elevado ao quadrado. 1 menos i ao quadrado vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, só reescrever aqui quanto que era 1 mais i ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que 1 menos 2i menos 1, ou então menos 2i. Então, isso é menos 2i ao quadrado. Isso vai dar 4 vezes i ao quadrado. 4 vezes menos 1, que é igual a menos 4. Então, a gente tem aqui que a parte real desse número z é menos 4 e que a parte imaginária do z é 0. Se a gente pensar no plano, né, imaginário, real, o nosso número está aqui, ó. O nosso afixo está aqui. Então, qual que é o módulo de z? 4. Né? A distância até a origem é o próprio 4. Beleza? Agora aqui, 1 mais i dividido por 2 menos 2i. A gente precisa do módulo. Mais uma vez, é necessário reescrever na forma algébrica. Vou multiplicar por 1, 2 mais 2i, dividido por 2 mais 2i. Não altera o resultado. Aqui em cima, 2 mais 2i, mais 2i, mais 2i quadrado, né? Se fazer distributiva. E aqui embaixo, o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Então, 2 mais 4i, 2i ao quadrado vai dar menos 2. Aqui embaixo, 2 ao quadrado, 4, menos 4i ao quadrado. Aqui eu fiquei com 4i em cima. Como o i ao quadrado vale menos 1, eu tenho 4 mais 4, que são 8. Então, esse resultado vale i sobre 2. Desse modo, nós temos a parte real de z valendo 0 e a parte imaginária de z valendo meio. Se a gente quiser representar isso no plano Gauss, a gente tem um número imaginário puro, né? Um número que está, então, no eixo dos imaginários aqui em cima, mais ou menos aqui, né? O módulo dele, portanto, vai ser a distância até a origem, que vai ser meio. Beleza? Agora aqui o item 2. Sejam os complexos z1, 4 mais 2i, z2, 4 mais i. O módulo do número complexo z, calculado como 2z1 menos z2 é... Então, vamos calcular. O z vai ser 2z1 menos z2, então vai ser 2 vezes 4 mais 2i menos 4 mais i. 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 2i, 4i, menos 4 menos i. Então, a parte real, 8 menos 4, 4, a parte imaginária, 3i. Então, eu tenho que a parte real de z, que é o a, é 4, e a parte imaginária de z, que é o b, é 3. Então, o módulo de z é raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, de 16 mais 9, que é a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o módulo é 5.
Lembrem-se sempre, gente, não precisa decorar. A gente tem um número que tem parte real 4 e parte imaginária 3. Então, o afixo desse número é o 4 e 3. Estaria aqui. E quando a gente pergunta sobre o módulo, a gente está perguntando a distância até a origem. Então, eu tenho um triângulo de catetos 4 e 3 e é como se eu calculasse o valor da hipotenusa, tá bom? Sem muito segredo. Sejam os números complexos z igual a 1 menos i e w igual a 2 mais i, classifique as afirmações em verdadeiras ou falsas. Então, primeiro diz assim, que z vezes o conjugado de w é igual a 2 menos 3i. Então, vamos calcular quanto que é z vezes o conjugado de w. O z é menos 1, desculpa, i menos 1, e o conjugado de w vai ser 2 menos i. Fazendo a distributiva, vai dar 2i menos i quadrado menos 2 mais i. Então, 2i menos i quadrado vai dar mais 1, menos 2 mais i. Isso vai ser equivalente a menos 1 mais 3i. Portanto, falso. Para o próximo. Módulo de z, conjugado de z vezes módulo de w é igual a raiz de 3 mais raiz de 3i. Então, primeira coisa, vamos descobrir quem são esses valores. Olha, o conjugado de z vai ser 1 mais i. E o módulo de w vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Porque ele tem parte real 2 e parte imaginária 1. Então, isso daqui é raiz 2 ao quadrado 4 mais 1, raiz de 5, certo? Então, se eu tenho que multiplicar z pelo módulo de w, eu vou multiplicar 1 mais i por raiz de 5. Eu vou obter raiz de 5i mais raiz de 5. Então, isso é falso. Por que esse exercício está aqui? Às vezes, as pessoas, na hora que elas colocam aqui o cálculo do módulo, elas põem i. Se vocês colocassem i aqui, vocês iam ter 4 menos 1, que dá o 3, e aí vocês chegariam nessa afirmação como verdadeira. Então, tomem cuidado, a gente considera só o tamanho, né? Só o tamanho do cateto. A gente não vai colocar o i aqui, só a parte imaginária. Beleza? Terceira afirmação. W sobre z é igual a meio mais 3 meios de i. Então, vamos calcular quanto que é W sobre z. W é 2 mais i. Z é i menos 1. Então, vou multiplicar por 1, que vai ser o conjugado, menos i menos 1. Ó, tome cuidado, né? Tá escrito ao contrário. Não tem problema. Ou vocês arrumam, colocam imaginário na frente, real na frente, imaginário depois. Ou então, só toma cuidado. O conjugado é inverter o sinal da parte imaginária, né? Então, só prestar atenção também nisso, não tem problema. Então, menos 2i, menos 2, menos i quadrado, menos i. E aqui embaixo vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar menos 2i, menos 2, mais 1, menos i. E aqui embaixo vai ficar menos 1, menos 1. Então, menos 2i menos i, menos 3i. E menos 2 mais 1, menos 1. E aqui embaixo, menos 2. A gente pode inverter todos esses sinais, né? Multiplicar tudo por menos 1 em cima e embaixo. Então, na verdade, a gente tem 3i mais 1 dividido por 2. A parte real desse número, meio. E a parte imaginária,
3 meios de i. Então, essa afirmação é verdadeira. Beleza? Z mais W é um número real. Então, Z mais W vai ser i menos 1 mais 2 mais i. Com isso, a gente vai ter de resultado menos 1 mais 2 dá 1 e i mais i dá 2i. Isso não é um número real, isso é um número imaginário. Só seria real se a parte imaginária fosse nula. Então, essa afirmação também é falsa. E por fim, o afixo de 3z menos 2w pertence ao segundo quadrante. Então, vamos ver quanto que é 3z, 3 vezes 1 e menos 1, menos 2 vezes o w, que é 2 mais i. Então, 3i menos 3, menos 4, menos 2i. Isso vai dar menos 7 mais i. Então, vamos chamar esse número de w. W não, né? Inventei o mesmo nome, chamar de t. O afixo de t, então, vai ser um ponto M, que tem como coordenadas 7 e 1. Então, imagine aqui, imaginário, real. Então, ele vai estar no menos 7 e no 1 positivo. Ele está aqui. Então, ele está no segundo quadrante, isso é verdadeiro. Beleza? Vamos lá ao último exercício. Determine dois números complexos, Z1 e Z2, tais que módulo de Z1 é 1, módulo de Z2 é 1 e Z1 mais Z2 igual a 1. Então, vamos escrever quem são esses números, né? Eles são números ainda genéricos. Então, o Z1 vai ser A mais BI. Vou até usar cor diferente, vamos ver se ajuda. E o Z2 vai ser o C mais DI, beleza? Sobre o Z1, ele disse que o módulo é igual a 1. Então, o que isso significa? Que A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Portanto, que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Do mesmo módulo, ele disse que o módulo de Z2 também é 1. Então, a raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado é 1, portanto, C ao quadrado mais D ao quadrado igual a 1. A gente escreveu o que a gente sabe aí sobre Z1 e Z2. Por fim, ele disse pra gente que Z1 mais Z2 é igual a 1. Então, o Z1 é A mais BI, o Z2 é C mais DI. Tudo isso vale 1. A parte real desse número Z1 mais Z2 é A mais C e a parte imaginária é B mais D. Para isso aqui ser 1, B mais D tem que ser nulo, certo? Então, eu posso comparar assim, né? Ó, a parte real com a parte real. Então, eu sei que A mais C é igual a 1 e que B mais D vai ser igual a 0. Portanto, eu posso dizer que B é igual a menos D. Então, eu tenho essas duas relações aqui, ó. A mais C igual a 1 e B menos D igual a 0. Além disso, obviamente, eu tenho essas aqui de cima também, né? Que a gente já sabia. Então, eu tenho 4 equações com 4 incógnitas. Pode ser que eu consiga encontrar cada uma delas. Vamos numerar as equações? Eu vou fazer a lápis aqui, só para ficar marcado as equações, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer para tentar chegar a alguma coisa. Eu vou usar a equação 1, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. No lugar de A, eu vou colocar A, 1 menos C. Então, 1 menos C ao quadrado mais, no lugar do B, eu vou colocar o D ao quadrado. Nossa, ficou ruim aqui, peraí, gente, vou apagar e fazer mais bonitinho.
Eu escrevo forte, aí eu não consigo apagar. No lugar do B, eu estou colocando menos D ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Então, isso daqui vai dar 1 menos 2C mais C ao quadrado mais D ao quadrado igual a 1. Caramba, parece que tá ruim, né? Porque eu ainda tenho aqui C e D. Mas tudo bem, olha, porque eu não sei se vocês estão percebendo, C ao quadrado mais D ao quadrado a gente sabe que é 1. Então, eu posso dizer que 1 menos 2C mais 1 é igual a 1. Então, menos 2C vai ser igual a... Aqui eu tenho 2 a menos 1, né? 1 menos 1 dá 0, menos 1 dá menos 1. O C vale meio. A gente conseguiu encontrar o valor de C. Voltando aqui, a gente consegue encontrar o valor de A. Então, 1 menos meio, que é o próprio meio. Então, eu descobri que o A também vale meio. Para encontrar o valor de B e de D, a gente pode usar essas daqui. Então, por exemplo, vou voltar aqui na equação 1. Eu sei que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Então, que meio ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Então, 1 quarto mais B ao quadrado é igual a 1. Multiplicar todo mundo por 4. Vou ficar com 1 mais 4B quadrado é igual a 4. 4B ao quadrado é igual a 3. B é igual a raiz de 3 quartos, mais ou menos, né? Portanto, o B vai ser igual, mais ou menos, raiz de 3 sobre 2. E essa equação 4, nossa, tá super bagunçada, né? Mas eu acho que vocês estão entendendo. O B vai ser igual a menos D, portanto, o D vai ser menos mais raiz de 3 sobre 2. Com isso, a gente conseguiu encontrar os números. Vou colocar aqui em cima. Então, o Z1, que é A mais BI, ele vai ser meio mais raiz de 3 sobre 2i. E o Z2 vai ser C sobre C mais DI. Então, ele vai ser meio menos raiz de 3 sobre 2i. Ou então, invertido. O Z1 vai ser meio menos raiz de 3 sobre 2i. E o Z2 vai ser meio mais raiz de 3 sobre 2i, né? Mas pensando em dois números complexos, esses são os dois números complexos que a gente encontrou, beleza?